Agora estamos ao vivo e a cores. Salve, salve, simpatia! Simpatia, salve, salve! Eu sou Marcos Cordeiro, professor da Unesp. Vocês estão no canal da Ideia Chama, é o nosso batismo de fogo com uma live. Vocês desculpem a gente que nós estamos aprendendo aqui e a equipe técnica é feita por duas pessoas completamente especialistas nessas coisas de live, né? Como vocês estão bem vendo agora, né? Mas a nossa discussão de hoje ela é bem séria, né? Apesar de brincarmos com um dia da mentira, o dia 1º de abril. Porque hoje completa 57 anos, né, de uma mentira que se transformou numa tragédia, que foi o golpe militar de 1964. Uma das coisas que a gente queria discutir com relação ao golpe é como a apropriação do passado, a apropriação da memória, ela muda a história política. Não se trata somente de pensar, estou mudando uma data do passado, estou mudando um fato do passado, e isso não tem nenhuma implicação. Na realidade, não. Não é de se estranhar que determinados setores da sociedade hoje coloquem o golpe de 1964 na data de 31 de março. Marcos e eu fomos crianças na escola na época da ditadura e a gente assistiu como paulatinamente nas, entre aspas, disciplinas de educação moral e cívica, como o regime foi implementando essa data de 31 de março como a data oficial. O que assusta é quando a gente vê determinados setores ditos do campo progressista comprando a ideia. Uma série de canais de esquerda ontem, o próprio Bem-vindo colocou que ontem ele dizia, né, hoje é uma data fatídica, uma data que não se deve celebrar, mas não foi no dia 31, foi no dia 1º de abril, foi no dia da mentira. Quando você olha os jornais, você vê os jornais do dia 1º de abril colocam que o dia 31 de março foi um dia de bastante embate político. Foi um dia onde algumas forças leais ao que era na época o regime do Jango acabaram por sufocar determinadas tentativas golpistas. O modelo de golpe estava no ar, a discussão estava no ar, mas o golpe, na verdade, ele não se deu no dia 31. No dia 1º de abril é que o avanço é forte. E o Congresso Nacional, ele vai somente declarar vaga a cadeira da presidência da República e empossar, entre aspas, o novo presidente, às 2 da madrugada do dia já 2 de abril. Tem uma coisa interessante, André, que a gente já falou aqui, que diz respeito a como dominar ou como controlar o passado, né? Em outros vídeos, a gente já havia mencionado que o maior botim, né, de um vencedor é poder contar a história. A gente até comentou aqui, eu me recordo que foi você que trouxe a discussão, a questão do arquivo, né, na Croácia, né, que montaram lá uma bateria antiaérea para proteger os arquivos de vídeo que mostravam a história e a especificidade do povo croata com relação à Sérvia e à antiga Iugoslávia. Uma coisa interessante de observar, se as pessoas forem no acervo do jornal O Globo, eles podem verificar que no dia 1º de abril não saiu o jornal porque ele estava controlado pelas forças leais ao Jango, né, na noite de 31 de março. Então, essa é uma questão interessante, porque a primeira coisa que a gente pode falar, né, num golpe que foi dado supostamente contra o comunismo, num golpe que acabou com a liberdade que supostamente surgiu das marchas da família com Deus pela liberdade, né, num golpe que buscou ou que dizia acabar com a corrupção,
né, e foi um período extremamente corrupto. Então, a primeira mentira contada pelos golpistas, né, ela vai marcar todos os 21 anos depois de ditadura militar. Né? Quer dizer que o golpe foi no dia 31 de março e que não foi golpe, que foi uma revolução. Né? Então, a gente tem que prestar conta à história. A gente está falando aqui justamente hoje com essa obrigação de mostrar para as novas gerações o que de fato ocorreu. É importante a gente. A Sabrina está colocando uma coisa aqui no chat, Marcos, que é bastante interessante. Ela diz: eu também estranhei. Todo mundo está falando desde ontem que o golpe foi dia 31. E todo mundo sabe que não foi. Uma das coisas que acontece, e acho que esse ano foi muito mais forte, né? Pela essa sensação de que algo estava no ar, algo pairava, nunca se falou tanto desse golpe militar desde que eu me lembro. Mesmo quando moleque, na época da ditadura, se falava em revolução, se tentava fazer a celebração, mas era algo que nunca colou muito. E depois que passa o período ditatorial mais forte, o regime sempre tentava, fazia um certo desfile, mas a coisa não tinha muito. Não pegava muito, né? Não tinha muita ressonância, e sempre vinha a crítica na medida em que a imprensa podia ou não falar, mas é uma coisa que nunca se discutia, né? Quando vem a democracia, ou quando vem o fim do regime militar, isso simplesmente vai para baixo do tapete. Essa discussão vai para baixo do tapete, se lamenta o golpe, mas ninguém queria celebrar o golpe. E esse ano específico houve um esforço, e o surpreendente é que é um esforço vindo desde cima do governo, no sentido de celebrar. E aí se faz presente aquela máxima do Goebbels, né? Qual que era a máxima do Goebbels, Marcos, por favor, que eu sempre sou ruim com as... A mentira 1000 vezes repetida vira verdade. É Exato. como hoje a gente está vendo um monte de grupos de fake news, né, que espalham mentiras, é a cloroquina aqui, né, é o ozônio, né, ali, né, é a benzedeira acolá, por exemplo, para tratar a Covid, e fica martelando e repetindo. Mas uma coisa que nós devemos levar em consideração é que a própria repercussão do golpe ele está se dando no momento em que todo mundo está apreensivo. Está apreensivo por quê? Né? Porque há 2 semanas, né, o governo federal havia ameaçado o estado de sítio, o governo federal ingressou no Supremo Tribunal Federal medidas contra governadores que estavam adotando políticas de distanciamento social, e a situação chega ao limite quando um dos principais quadros, né, do governo no Congresso, o Major Vitor Hugo, que é do PSL de Goiás, ele propõe um texto, né, para incluir numa lei de mobilização nacional, né, o combate à pandemia, de tal forma que concentraria o poder no governo federal, inclusive um poder para atuar sobre as polícias militares. E aí vem uma outra coisa que também chama atenção, porque um soldado que estava em surto psicótico, ele vai para o Farol da Barra, na Bahia, se pinta com as cores da bandeira brasileira, né, e inicia, né, um surto que ele acaba atirando contra os seus próprios camaradas, que reagem e matam, né, esse policial. E aí, de novo, a gente vê golpistas, né, como a atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Brasília, né, insuflando as polícias militares a se levantar e dar um golpe contra os próprios governadores. Então, André, não é à toa que a gente está vendo todo esse banzé,
né, com essa questão do golpe, porque a gente, né, não pode ficar sossegado enquanto pairar esse tipo de problema sobre nossas cabeças. E isso é bastante, retomando um pouco do que a Sabrina tinha colocado, é que, por dizer assim, eles tentem fazer isso, é o papel deles. É a luta política deles é feita assim, é feita com métodos sujos, é feita assim. Agora, o assustador é quando gente do nosso lado, esse nosso entre aspas, compra a ideia. Então, isso que o Jorge Lula Barreto acabou de falar, não se pode falar em revolução, a ideia de revolução de 64 era o que nos era vendido quando a gente era moleque na escola e tinha uma história oficial para aprender. É parte da publicidade do regime. Então se espera que um regime ditatorial faça sua publicidade. A gente é contra, mas eles estão cumprindo o papel que se espera dele. Quando a gente vê gente numa situação democrática se referindo ao golpe de 64 como revolução, aí deve se acender o farol a luz amarela ou até a luz vermelha. O nosso vídeo de estreia no canal, ele tem um longo texto anexo e ele é um texto que, inclusive, ele coloca em questão até onde determinados colegas dessa nova forma de comunicação pelas redes sociais, eles estão realmente no campo progressista ou eles estão a serviço como infiltrados de outra coisa, quando uma dessas pessoas, a gente não cita nome de ninguém lá, porque a gente acha que não vem ao caso, tá? Mas uma dessas pessoas que tem uma perspectiva crítica ao Bolsonaro, em alguns vídeos ele simplesmente escorregava e falava porque a Revolução de 64. Como é que alguém vai falar em Revolução de 64? É impensável. Agora, ninguém mais fala em Revolução de 64 hoje. Fala-se em golpe. Inclusive, a posse do Temer também se fala em golpe contra a Dilma. E até haveria uma certa controvérsia aí do ponto de vista sociológico, se foi golpe ou não, mas a gente fala em golpe. Deixa que quem discorde do golpe que venha rebater. Agora, o que assusta muito é ver esses canais desse círculo que a gente convive na YouTubosfera falando de 31 de março como a efeméride do golpe, para criticar o golpe e tudo mais. Mas a efeméride é hoje. De novo, para fazer crítica de alguma coisa, na verdade a gente já sai perdendo, porque a gente já sai vendido. A gente já sai incorporado pelo sistema, achando que a gente está fazendo algo contra. André, essa questão nos faz lembrar de um outro ponto que a gente vai discutir aqui, e inclusive a gente vai ter um auxílio luxuoso aqui na nossa live hoje, que é a questão da massificação, né, e do tanto de gado, né, que a gente tem visto o nosso povo se transformar nesses últimos tempos. Falta uma consciência de si mesmo, faltam ações efetivas para mudar a realidade, né, e a gente, né, inclusive com outras coisas que nós já falamos aqui, sobre esse monte de instrumentos que são utilizados pelas redes sociais, né, para deixar o povo mais imbecilizado ainda, né, e olhando, né, a realidade passar sem nenhuma ação, como diria o José Murilo de Carvalho, né? Ele cita aqui, um cronista da época, que quando ocorreu a proclamação da República, o povo assistiu aquilo bestializado. Então, né, eu acho que aí você está com a palavra aí para a gente trazer a declamação do poema pelo nosso amigo Lula. Vamos deixar o poema para daqui a pouquinho, porque existe um problema técnico que a gente tem que, para o nosso tempo que a gente tem no Zoom para compartilhar com alguém mais,
ele é limitado. Então vamos dar mais uns 5 minutinhos, a gente coloca o Lula Barreto, o Jorge Lula Barreto na live. Antes, acho que valeria a pena a gente ler um pouco dos chats, né? Grandes saludos al amigo Agustín, que nos mira desde Argentina. Acaba de meter um saludo especial acá no chat. Heloísa está sempre perguntando, comentou que que ela aprendeu muito, né, sobre história com avô e que teve um professor de história que ajudou bastante a ela. E ela pergunta algo que eu acho que valeria a pena você tentar responder, Marcos. Ela fala assim: é sério que agora os vermes podem comemorar 64? Porque antes era proibido, né? E eu não sei se isso entra naquela legislação que tinha. Se tiver alguém de direito aí que poderia dar alguma informação a mais para a gente, de que os símbolos do nazismo eram crime você comemorar, celebrar um símbolo do nazismo. E eu não sei como é que ficou juridicamente isso, de se poder ou não comemorar, celebrar o golpe de 64. Acho André, que essa é a nunca pergunta da teve. Heloísa. Elo, né? Se não foi isso, coloca aqui no chat, por favor. Então, mas falando para Elo, André, nunca teve nenhuma restrição legal, política, né, para se mencionar a questão do golpe. Inclusive, né, mesmo desde o governo Sarney, passando do governo Fernando Henrique, na ordem do dia, né, do Exército, no dia 31 de março, isso já no período da democracia, sempre os generais, né, faziam menção ao golpe militar de 1º de abril como se fosse, né, de fato, aquilo que eles diziam que seria uma questão redentora, seria para salvar a democracia ou coisa assim desse tipo. É importante dizer, né, por que hoje as pessoas comemoram? Né? Porque perderam a vergonha. Né? Porque antigamente, antes de ter rede social, as pessoas que tinham preconceito contra negros, preconceito contra homossexuais, que discordavam de ideias progressistas, essas pessoas elas ficavam bastante acuadas. Porque são as mesmas pessoas que já votaram no Maluf, são as mesmas pessoas que já votaram anteriormente no Fernando Collor de Mello. Né? São pessoas que são efetivamente conservadoras. Não é piada a gente se referir, por exemplo, ao tio, né, no almoço, ou o tio do pavê, porque nós sempre convivemos com pessoas que são conservadoras. A diferença é que com as redes sociais, essas pessoas puderam ter voz e hoje elas se manifestam. E uma outra questão muito importante: a nossa transição da ditadura para a democracia foi uma transição transada. Né? O que significa isso? Nós não tivemos rupturas. Muito se fala da lei de anistia que beneficiou tanto os torturados quanto os torturadores. Essa lei, inclusive, tentou ser revista durante o governo de Dilma Rousseff, no STF, durante o período do governo, desculpe. Inclusive, um dos quadros, né, que foi torturado pela ditadura, o ministro Eros Graus, ele que deu o primeiro voto para se manter os princípios da lei da anistia de 79. Reparem, né, que o Brasil, as transições, né, a ruptura, ela geralmente ela ocorre de maneira torta, viesada ou pactuada. Porque, para nossa ironia, né, o primeiro presidente civil, depois da ditadura militar, foi José Sarney, que era o presidente do PDS, ou antiga Arena, o partido que dava sustentação para a ditadura militar. Então, não houve ruptura, nós não tivemos militares julgados pelos crimes de tortura cometidos durante aquele período. A própria Comissão da Verdade, né, que ela é muito criticada hoje, ela foi uma comissão para aclarar todos os crimes ocorridos durante a ditadura. É mais ou menos como se falar assim, fazer um purgatório, né, de todos os pecados que ocorreram naquele período. Mas veja bem, né, nunca houve, por lei,
né, ou por ação, nada que impedisse as pessoas conservadoras de se referir ao golpe de 1º de abril, né, como revolução ou como a redenção da democracia, como fazem hoje. A saludar também a Mariana, que também nos assiste desde de Argentina. Um abraço a Daliana. E há uma coisa aqui interessante, Marcos. O Aguinaldo coloca: fiz serviço militar nos anos 90. Os quartéis sempre faziam ordens do dia para o 31 de março contra a intentona, contra o Lamarca. E aí também é sempre essa coisa de misturar tudo, né, as histórias, porque a famosa intentona comunista, né, na verdade foi um levante feito em 1935 pelo início do Partido Comunista, que não tem nada a ver com a data de março, né? E misturar 31 de março, que é uma data que não existiu nada, intentona, Lamarck, é fazer uma lambança, é o famoso, aí mistura Lula com PT, com a FHC, é um pouco isso que o Aguinaldo está colocando. E a Sabrina também coloca uma coisa interessante, que ela fala, em 17 de março, por 4-1, o TRF da 5ª Região aprovou as atividades em comemoração ao golpe, né? O que é lamentável, é lamentável. E a última coisa é um recado ao Jorge Lula Barreto. Eu estou te mandando e-mail para ver se eu consigo te passar o link para você entrar no chat. E mais uma coisa, eu te passo a palavra, Marcos. A Elo coloca algo muito semelhante ao que você diz. A lei de anistia libertou a todos. Foi errado. Torturadores tinham que ser punidos. E algo que a gente tem colocado sistematicamente nos nossos vídeos. O vídeo que a gente fez lá, que chama Neoliberalismo sem filtro, referente ao golpe do Chile, a gente faz uma comparação, né? Os limites da democracia na Argentina. Agostinho, não sei se compreende meu espanhol tão rápido, Mariana, eu sei que compreende um pouco melhor, são sempre tênues, né? São limites que sempre deixam a desejar. Mas uma coisa que aconteceu na Argentina foi o juízo a las juntas, que de alguma maneira houve uma punição exemplar. A ideia da punição exemplar, mesmo que ela não seja tão efetiva, mesmo que muita gente não seja punida ou não seja punida como deveria, a ideia do exemplar é que isso é, para usar uma linguagem mais infantil, isso é feio, isso é errado, isso não se faz. E no Brasil é o contrário. Se a gente coloca, a gente até colocou num vídeo, né? Como o Romeu Tuma, que foi a pessoa designada para assumir a direção do DOI-CODE, que era o centro de tortura, após o suicidiocídio que fizeram do grande carniceiro que era o Fleury, como o Romeu Tuma, quando vem o período de democratização do Brasil, ele passa à frente da Polícia Federal, depois ele se torna deputado federal e vai ser uma peça muito importante no Congresso, no governo do Lula, nessa ponte que o Lula fazia com o setor da direita, ao ver de muita gente, fazia mais do que deveria. Mas esse não é o caso. É como um cara que era ligado intimamente ao setor da repressão, da tortura, ainda que representasse uma linha mais branda, né, com o assassinato do Fleury, como esse cara ele continua a ter sobrevida ao final da ditadura, dentro do governo Collor e até no governo Lula, para ser considerado pelo Aloysio Mercadante como uma parte essencial da sustentação do Lula no Congresso Nacional. Então, como essas pessoas continuaram presentes? E continuaram presentes a ponto do Bolsonaro elogiar sempre abertamente que foi um dos maiores torturadores de todos, que foi o Ustra. Deixa eu falar uma coisa, André. Primeira coisa é saudar o Aguinaldo, né, que é nosso colega, gente boa, corintiano. Grande abraço, Aguinaldo. Segunda questão, né, só fazer um reparozinho. O Fleury, ele dirigia o DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, não o DOI-CODE, que era ligado ao Exército.
né? Tá Então, certo, tá certo. Me uma turma confundi aqui no calor da live. era tudo a mesma coisa, né? Mas, né, só para precisar aqui, né, para o pessoal, né, falar assim, bom, então foi o DOPS, que antes, né, em 82, antes do DOPS, que era um departamento estadual, passar para um monte de governadores que eram de oposição, o DOPS foi incorporado à Polícia Federal. Então, esse é só esse tipo de reparo. A questão da apropriação da história, de novo, né, se coloca que em 25 de novembro foi a intentona comunista. Não foi a intentona comunista, isso aí é uma outra mentira que é repetida ao cansaço, né, dentro dos quadros militares. Aquilo ali foi um levante de um grupo que era muito maior que os comunistas, que era a Aliança Libertadora Nacional, né, que naquele momento em que uma parte expressiva dos militares também eram ligados, né, à Aliança Libertadora Nacional. Então, esse é um ponto, né, e aí vai continuar as mentiras. A questão da característica da nossa sociedade, né, é que a gente aqui é mais ou menos como bambu do ponto de vista político, né, verga, mas não quebra, né, é a questão da negociação que foi transada, né, no período em que começa em 78 com o Geisel e que vai acabar com o Tancredo, né, sendo eleito no colégio eleitoral. Porque a gente observa, né, aquelas figuras, né, de proa na frente, de proa, né, do período militar, estão aí até os dias de hoje. A gente não pode esquecer, por exemplo, né, aquilo que quando na década de 80 a gente fazia greve e falava o povo está afim da cabeça do Delfim. Então o Delfim Neto, por exemplo, foi o único civil a assinar o AI-5. E a gente também olha o Delfim Neto hoje, né, quando a liberação do presidente Lula como possível candidato em 2022, o Delfim Neto falar, né, que o Lula vai ser o próximo presidente e com o voto dele, Antônio Delfim Neto. Mas Então, o Delfim já tinha, desculpa interromper, o Delfim já tinha arrastado a asa. Precisa ver se é verdade ou não. Para o Lula, na época do seu mandato. O Delfim já tinha arrastado asas, já tinha dado, ó, tô por aqui. E não é por acaso, desculpa interromper, que o Meirelles estava na área econômica do Lula, né? Sim, eu acho que é essa questão, né, que a gente deveria pensar, né, e inclusive olhando para o futuro, né, do cenário político, que nós temos um adversário ou um inimigo, né, do tamanho do presidente da República e com toda a estrutura que ele organizou atrás de si. Né? Então seria muito difícil, seria pouco factível a gente imaginar, né, que nós teremos uma mudança, né, em favor da democracia, em favor dos direitos humanos em 2022, se nós considerarmos exclusivamente aquele pessoal que está no nosso campo. Porque se nós não conseguimos converter pelo menos 20 milhões daqueles 57 milhões que elegeram o presidente atual, a gente não tem chance nenhuma, né, de lutar ou de obter dias melhores. Marcos, então eu acho que parte dessa discussão tem muito a ver com uma das coisas que eu tenho conversado muito com você, que a gente tem falado muito esses dias, e essa semana, alguns canais que a gente assiste, o canal do Plantão Brasil, do Thiago, que ele fala, o povo tem que ir para a rua, mas ninguém vai para a rua, e no que está indo para a rua sou eu, ele mete carro de som fazendo propaganda anti-Bolsonaro pelo Brasil todo, vai em bairro de periferia, etc., é que a gente nunca sai da nossa casca. A gente critica, a gente dava risada. Ah, mais uma nota de repúdio do Rodrigo Maia. Olha só, e esses bolsomínios são todos gados, kkkk, vocês são gados? Quando, na verdade, nós somos tanto gado quanto eles, porque eles são gados que estão indo pro abate, eles estão perdendo emprego, a gente está perdendo emprego, eles estão perdendo direito trabalhista, a gente está perdendo direito trabalhista.
A gente, no caso, eu, Marcos, a gente está perdendo algo que é muito importante para a gente, que é o acesso à cultura, a possibilidade de conseguir trabalhar bem na universidade como espaço aberto. Então a gente está perdendo igualmente. Quando a gente fala vocês são gado e nós não somos, por quê? Eles são gado porque eles vão assim, mu, 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 para o matadouro como abate? A gente está sendo abatido igual. E a gente acha que, vamos fazer uma live de esquerda, vamos fazer um canal de esquerda. Isso não vai mudar nada. É a fila de gado indo para o matadouro e nós que estamos indo para o matadouro reclamando, conscientes que aquilo está errado, mas estamos indo para o matadouro do mesmo jeito. Então é preciso repensar um pouco essas coisas. E com base nisso é que eu pedi que o nosso colega Jorge Lula Barreto trabalhasse uma música que é bastante emblemática disso. Então, antes de colocar a música e colocar o Jorge Lula na live, né? Não sei se você quer colocar alguma coisa, Marcos. Não, eu acho que a questão importante é essa, né? A gente tem que deixar de ser gado. E uma coisa que eu havia comentado quando eu pude participar no DCM lá com o Kiko Nogueira, desculpe, era a questão de que a gente tem que se organizar, né? Não só para cada um fazer o seu discurso, mas também para a gente fazer o gabinete do amor em contrapartida ao gabinete do ódio, né? Porque todos os portais progressistas deveriam ter uma sincronização, digamos assim, de ações com vistas à garantia da democracia, garantia dos direitos humanos, garantia, né, dos direitos sociais, garantia da comida na mesa dos trabalhadores, que eu acho que essa questão é muito importante, né? Então, a gente deixaria de ser gado no momento em que a gente, né, passasse a se unir, né, e concatenar, sincronizar, né, uma ação progressista no ambiente da internet. Eu acabei de mandar o link para o Jorge Lula Barreto e eu vou tentar aqui, né? Vocês me avisem no chat se não der certo. Vou tentar colocar o vídeo dele da música Admirável Gado Novo do Zé Ramalho online, e é uma honra para a gente, porque eu havia comentado essa história do gado com ele e falei, essa música tem tudo a ver. Ele falou, legal, vamos fazer a música. Só que ele está dando a estreia dessa música, o Avant Premiere, no nosso canal. A música está disponível no canal dele, oficialmente a partir de amanhã cedo, 7h15 da manhã. Mas a estreia oficial é aqui. Então vamos ver se eu consigo acertar as janelinhas e os cliques. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa aparecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Ei, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Ei, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. O povo foge da ignorância.
apesar de viver tão perto dela e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de ver esse mundo se acabar. A Arca de Noé, o dirigível, não voa, nem se pode flutuar. Não voa, nem se pode flutuar. Não voa, nem se pode flutuar. Ei, oh, vida de gado, povo marcado. Ei, povo feliz. Ei, oh, vida de gado, povo marcado. Ei, povo feliz. Admirável gado novo. Música gravada em 1979, pela primeira vez, pelo autor Zé Ramalho. José Ramalho Neto é um cantor, compositor e músico brasileiro. Nasceu em 3 de outubro de 1949, em Brejo do Cruz, Paraíba. Meu avô materno era vaqueiro na Caatinga do Sertão Baiano e sabia boiar bem. Aprendi com ele. Significado de aboiar. Dirigir ao gado canto monótono e triste, com o fim de reuni-lo e guiá-lo. Trabalhar com bois. Bem-vindo, Jorge Lula Barreto. Lula, qual é o seu recado para a gente? É uma honra para nós tê-lo aqui. O recado eu coloquei no vídeo que foi hoje, cantando o Bêbado e Equilibrista, do Aldir Blanc e do João Bosco. Eu coloquei na capa um poema visual. Eu queria fazer o poema visual do Fábio Bahia. O termo correto é golpe de 64. É coisa bem simples. Se não houve participação, consulta de opinião, nem apoio da população, o nome disso é golpe. Nem todas as flores do mundo mudam isso. Mas isso é fato, né? Uma questão interessante, em 1964, se tivesse qualquer pesquisa de opinião naquela época, o João Goulart ele tinha mais de 50% de aprovação. O problema é que a imprensa, a CIA, governo norte-americano, os empresários, parte do exército, organizou, né, uma campanha muito orquestrada, primeiro para criar, né, uma mentira acerca da corrupção. A segunda mentira era a iminência de uma revolução comunista no Brasil. E, nesse aspecto, um instituto que teve um papel muito importante em criar um caldo cultural, né, para organizar o golpe foi o Instituto de Pesquisas e Estudo Social, o IPES, que é interessante, não só era patrocinado por uma série de empresários, como também tinha um grande intelectual, né, sendo o principal elo entre as forças de direita e a cultura, que foi o Rubem Fonseca, né, autor do Agosto, A Grande Arte, dentre outros livros, né? Mas o IPES ele juntou esse caldo de cultura junto com setores da igreja para criar, né, toda aquela comoção falsa, né? Lembrando que, em dezembro de 62, o plebiscito favorável ao presidencialismo deu mais de 90% dos votos, né, para a volta do João Goulart como presidente naquele momento. É claro que o golpe ele não respeita a maioria, o golpe não respeita a lei, né? O golpe só respeita a uma única coisa, a força. E é isso, né? E é muito difícil você confrontar a força das ideias com a força dos canhões. Mas o golpe é isso mesmo, não respeita nada, nem ninguém. Sim. O golpe é isso, né? Bem diferente da revolução. A revolução tem participação popular. É o povo que quer mudar, quer transformar a realidade. Sim. A gente pensa que vive numa democracia. A gente não vive em democracia, isso é lá democracia.
Democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A gente vive, eu inventei um termo, né? Eliticracia. A gente vive o quê? O governo da elite, para a elite e pela elite. O povo vai lá de vez em quando, 2 anos, 4 anos, votar. Isso é lá participação, pelo amor de Deus. Isso é gado. Gado não é só de Bolsonaro, não. Nós somos gados. Sim, como bem chamou a atenção o André, né, André? Sim. A música do Zé Ramalho fala isso. O aboiar, né? É para todo Você mundo que foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. Isso. O povo, pelo menos a maioria, que votaram no Bolsonaro, né? E a gente não pode esquecer nunca mesmo, de quem não votou, de quem se absteve. Prejudicou muito mais do que quem votou em Bolsonaro. E muita gente que se diz de esquerda, e na hora do vamos ver onde fica a extrema-direita e a esquerda, se manda para Paris. Deixa eu ler um pouco o que está rolando aqui no chat. A Daliana comentou que adorou a poesia. O Elô perguntou sobre a entrevista do Lula para o Reinaldo Azevedo. O termo eliticracia foi muito bem recebido. Antes de passar a palavra para vocês, vou comentar. Eu vi quase toda a entrevista do Lula, né? Na medida que eu estava tentando resolver essas questões aqui, não consegui ver inteira. Mas tem uma hora que o Reinaldo perguntou para ele da tal frente que tentaram fazer, que parece que o Moro ia assinar, que não sei o quê. Em algum momento o Reinaldo perguntou: mas esse povo que você comenta que estava à direita, não é o Ciro? O Lula foi categórico e disse: bom, ele foi para Paris, né? Não falou mais nada. Eu acho que é o suficiente. Eu posso contar uma história, uma lenda antiga dos padres da igreja? Pode. Para ilustrar essa coisa aí. Conta a lenda que um homem estava em cima de um muro. E um anjo, do lado do bem, fazendo proselitismo para que o rapaz descesse, o sujeito descesse para o lado do bem. Vem para cá, que o bem é bom. E insistindo, e o rapaz lá em cima do muro. Do outro lado estava o diabo, o Satanás, o capeta, pode chamar do que quiser, tranquilo, numa rede, né? Descansando, e se incomodou o anjo. Aí perguntou: por quê? Você está tão tranquilo? Eu estou fazendo um esforço para o sujeito passar para o meu lado, e você do outro lado aí tão tranquilo. Sabe o que ele respondeu? O muro me pertence. Essa história de dar no muro. Eu não sou direita nem esquerda. É direita sim. Se você não toma posição, se você não quer revolução, se você não quer mudar o que está aí, você é de direita mesmo. E essa coisa, não sou de esquerda nem de direita e me mando para Paris? Na hora de votar, num candidato bom, professor, homem preparado para ser presidente, o sujeito lá se manda, é de esquerda, que é o bem de todos, porque é simples essa coisa de esquerda. Claro que tem o fato histórico de Jacobino, Girondino, a gente sabe disso. Quem estudou história sabe disso. De se colocar de um lado, se colocar do outro. Os girondinos ficavam com a elite e os jacobinos defendiam o povo. Ou pelo menos pretendia. Mas essa coisa de direita e esquerda há muito tempo. Jesus Cristo era de esquerda ou de direita? Os fariseus, os escribas, os doutores da lei, era direita ou esquerda? O que é ser esquerda? Ser esquerda é olhar para o bem de todos, é lutar, batalhar pelo bem de todos. E direita não, para o grupinho. Veja, vamos lembrar o golpe de 2016. Pela minha família, minha avó, meu cachorro, o povo que se dane, que se lasque. O povo, para a maioria dos politiqueiros de plantão, serve só para dar o voto. O resto eles querem eles e eles, e acabou. Então, a esquerda tem que lutar sempre. A sina da esquerda, eu costumo repetir, a sina da esquerda é lutar sempre. A gente vai lutar sempre. A gente vive uma utopia. Querer o comunismo, uma coisa que vai ser daqui a 200, 300, 400, 500 anos, na melhor das hipóteses, mas tem que passar
Tem que passar pelo capitalismo, que também não pode. O Bem-vindo repete muito isso. Você pode socializar a miséria. Não deu certo. Os países que quiseram socializar a miséria. Não vai para frente. Marx já cantou essa pedra. Marx é um grande teórico. Primeiro o capitalismo, depois o socialismo, para depois daqui chegar ao comunismo, que é uma sociedade sem classe. No socialismo tem classe. Pode ver Cuba, a União Soviética, a China, onde se instalou o socialismo estatal, deu classe. E a gente luta por uma utopia. Aí o Eduardo Galeano fala assim, para que serve a utopia? Para isso, para caminhar. Para caminhar. E a gente vai caminhar, vai lutar. E ver se tira essas pessoas do muro, né? Que não ajuda em nada ficar em cima do muro. Marcos, já falei demais, né? Antes de passar a palavra para você, vou comentar algo que está rolando aqui no chat. E só lembrando a ideia da utopia, o Bem-vindo publicou um vídeo maravilhoso ontem sobre comunismo como utopia, que são trechos de um programa que ele fez no DCM. Live, DCM, respondendo o Kiko e o Zambarda, tá? Então vale a pena uma questão da utopia. Muito bom, recomendo. O que está sendo colocado aqui é um pouco de que a ideia da revolução, se não vem de baixo, não é revolução. Imensos, vamos dizer assim, oposições ao Ciro, né? Mas eu acho que não é a questão da gente, a linha do canal não é entrar numa discussão Lula ou Ciro, PT ou não acho que não é por aí, e entendo que as pessoas também não estão colocando isso no chat agora nesse sentido, tá? Mas só para a gente não enveredar por aí. A Sabrina coloca, a música do Zé Ramalho é uma clara referência ao Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Um mundo paralelo, tudo passa pelo poder. Eu não sei se é um mundo paralelo, porque é um mundo que a gente é obrigado a viver, né? É um mundo que a gente é obrigado a viver. Diria que talvez o mundo paralelo é não enxergar que somos gado. E se não fosse adiantado da hora, eu ia até comentar... Não, é real. De um interessante escritor polonês de ficção científica. Fica para a próxima. Eu coloquei nessa questão que para mim parece muito estranho essas famílias progressistas, entre aspas, né? Então os Gomes no Ceará, não quero jogar na lata de lixo todo o papel transformador do Miguel Arraes, mas você vê hoje que vira um clã, né? Os Arraes, e a Daliana colocou como progressismo, ironicamente, o progressismo coronelista, né? Isso é que está... e estão defendendo o Satanás aqui porque a Elô falou que queria chamar o Satanás de Bolsonaro e as pessoas estão dizendo que o Tinhoso ia se ofender. Com certeza. Mas deixa eu fazer um comentário. Eu me lembrei, né? Eu assisti esses dias Uma Noite de 12 Anos, que conta a história de 3 militantes do Tupamaros, né? Dentre eles o José Mujica, o Pepe Mujica. E uma coisa me lembrou o Mujica, né? Acerca dessas menções que você fala de famílias, né? Da forma como muita gente gosta de se locupletar no poder. O Mujica, né, que mora numa chácara, que ainda tem um Fusca, que recusou todas aquelas honrarias, ele falava que achava incompreensível fazer uma revolução republicana e manter as mesmas práticas da monarquia, como se o presidente cidadão fosse ele, né, o rei por um determinado período e que tivesse que ostentar palácios, que tivesse que ostentar garrafas de vinhos caros, né, que tivesse que ostentar, né, um monte de coisa. Porque se quem quer fazer a mudança, né, não pode querer, né, organizar, quando está no poder, a vida, né, da nobreza, a vida da monarquia. Pelo contrário, né, eu acho que muito dos erros que a gente, como o setor progressista, comete é que muita gente, chegando no poder, quer reproduzir a vida, né, daquilo que a gente fala, luta contra, né?
Então, eu acho que essa é uma questão documentário e recomendei na minha live, viu, Marcos? Uma coisa que me chamou muita atenção nesse documentário, o Mujica fala assim que o dirigente, lá, o que estiver lá em cima, tem que viver com uma maioria. Se a maioria é pobre, tem que viver com a maioria. Ele com o carrinho dele, fusquinha azulzinho lá, maravilhoso. A casa dele é mais humilde do que a minha já é humilde. A casa dele é mais humilde ainda. Porque o documentário é brilhante nisso, nesses detalhes. A casa, olha a parede, tudo precisa de reboco, tudo. Ele vive como a maioria do povo vive. Mas aqui no Brasil, não. Uma minoria, né? Toma o poder e quer viver como minoria mesmo. E o povo que se dane. Que é, brincadeira, um auxílio emergencial, 150 por mês. Esses politiqueiros aí, eu separo. Política é a arte de visar o bem comum. E politicagem é a coisa que a direita mais faz. É o que a gente mais tem no Brasil, é politiqueiro. Seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara de Deputados, no Congresso em geral. Né? Quer viver bem, quer viver como rico, como a minoria. Quando o Pepe Mujica insiste de que o governante tem que viver como a maioria. Aí eu posso até brincar, né? A gente está hoje com o movimento sindical acabado, liquidado, né? Porque grande parte daqueles dirigentes sindicais, inclusive do nosso campo, não apelegada, né? Esse pessoal passou a ter uma vida completamente diferente dos representados. Isso. Jeton, tudo, Marcos. Com carro, né? Falou tudo. Com tudo. Né? E a gente olha a situação hoje do movimento sindical, uma situação deplorável, né? Porque Triste. uma das coisas do golpe apoiado por setores sindicais foi acabar com o imposto sindical, que deixou o movimento sindical hoje, né, de tanga. Isso. Talvez seja um bom momento para recomeçar. André, eu acho que nosso tempo já foi, né? O pessoal já está aqui colocando, agradecendo, anotando as leituras. Eu acho que como uma experiência inicial, está dando 1 hora de live. Tem uma pessoa que sempre me diz assim, sabe, quando eu estava lá no seminário, o padre falava, a missa não pode ser nem muito longa, nem muito curta, e não sei o que lá, ia lá, ia lá. Então acho que a gente encerra aqui, e uma das coisas que eu sempre tento aplicar como professor, a gente tem sempre que deixar o gostinho de quero mais. Então, quando a discussão tá boa, se a gente encerra agora, vai ter o gostinho de quero mais para a gente voltar com mais ânimo, com mais energia, com mais disposição num momento posterior. Então, eu já vou me despedindo aqui, agradecendo a todos, agradecendo a participação. A gente chegou a ter um pico aqui para uma live inicial, eu tinha uma expectativa bastante menor, 16 pessoas, e uma média geral aqui de 10, 12 pessoas. Acho bastante interessante. Agradeço a paciência do nosso público e gostaria que Marcos e Lula fizessem as palavras de despedidas, e agradeço ao Lula aí pela ideia da live, que a ideia foi dele, da gente fazer isso. Eu prefiro ser chamado de Jorge, porque Lula é meu candidato a presidente. Ser chamado Jorge Barreto. Jorge Lula Barreto é o nome do canal. Eu prefiro ser chamado de Jorge Barreto. Eu ia colocar live com o Lula para ver se a gente tinha mais publicidade, mas o Lula já estava no final das eventos, não ia rolar. Entendi, já que é 1º de abril, né? Eu agradeço muito o convite. Eu fico lisonjeado, viu, pelo convite. Primeira live de um canal tão bom e eu fui o escolhido. Muito obrigado, viu? Um abraço para o Marcos, um abraço para o André e para todo mundo que participou e que está participando da live. Fique com Deus. Jorge Barreto, muito obrigado pela sua presença. Né? Você nos honrou, né? Com o seu carisma, com a sua inteligência. Né? E a gente espera te encontrar numa outra oportunidade. Né? Então, a gente encerra aqui, lembrando que aqui no canal da Ideia Chama, a gente nunca brinca com a verdade, né, André? A gente brinca com a mentira. E por isso que a nossa live de estreia no dia 1º de abril. Um abraço a todos, beijo a todos.